E um dos erros principais que as pessoas cometem no momento de plantar uma frutífera é achar que uma muda pequena como essa daqui precisa de uma cova pequenininha também. E na verdade, as covas devem ser generosas, profundas e com uma largura aí variando de 40, 50 até 60 centímetros. Da mesma forma a profundidade. Fazer covas pequenas para plantar mudas é um dos principais erros e que faz com que você não tenha sucesso na hora de cultivar frutíferas e outras plantas aí na casa de vocês. Bom, nós temos duas covas aqui, das quais nós vamos plantar esse pezinho de romã, nesta cova daqui. Aqui nós temos um produto que eu já vou explicar para vocês, que ele é bastante questionado o seu uso no plantio de frutíferas. E logo mais aqui nós temos uma muda de manga. Essa manga é Palmer e nós vamos fazer o plantio dela nesta cova daqui. Qualquer cova que não seja tão generosa vai dificultar a propagação e enraizamento da tua muda aí. Independente se for uma muda de manga, de jabuticaba ou de uma frutífera como as laranjeiras, bergamoteiras, elas vão ter dificuldades em penetrar o solo e principalmente se o solo for duro como o nosso daqui. Esse solo aqui é um solo de barranco que foi aproveitado e nós plantamos diversas frutíferas. Inclusive aqui nós já temos um exemplar plantado e pronto no solo. Vou ensinar o passo a passo para vocês terem sucesso aí na casa de vocês também. Um dos segredinhos de você ter sucesso aí no plantio de frutíferas está aqui. E eu vou mostrar para vocês de onde eu removo esse composto. O composto que eu utilizo na propagação das minhas mudas frutíferas é esse daqui. Vou mostrar para vocês bem de pertinho, para vocês entenderem que o sucesso de uma plantação de frutíferas, ou mesmo na horta, ou mesmo a produção que não seja em solo e seja em vasos, começa desde a escolha do substrato que você vai utilizar. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que nós somos produtores de suínos também, criamos suínos, aves e ovinos. E todo o esterco e todo o dejeto produzido por esses animais é utilizado não só nas pastagens que vão servir de alimento para os animais, mas também no plantio de frutíferas. E aqui está o principal segredo de ter sucesso com a produção de frutíferas. Um substrato de boa qualidade, soltinho e com bastante matéria orgânica para que as plantas possam crescer e se desenvolver. Esse é o segredo número 1 de quem planta frutíferas. Nenhuma produção vai ter sucesso se você não começar com ela de maneira correta. E a principal maneira de começar é escolhendo um bom substrato, um substrato solto e rico em matéria orgânica. Se você mora em apartamentos e não consegue um substrato orgânico como esse daqui, que seja um esterco de qualquer espécie animal, todos eles, quando curtidos, são ótimos para a produção na horta e de frutíferas. Você pode introduzir fortificantes à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio para suas plantas. Vai funcionar também. Se tiver interesse, vou deixar na descrição desse vídeo daqui. Proporcionar uma introdução de uma matéria orgânica rica como essa daqui é fundamental nos primeiros anos de vida dessa muda. E é isso que nós vamos fazer. Uma cova de 40 por 40, 50 por 50 é suficiente para você ter sucesso com a plantação de qualquer frutífera. Faça a cova bem generosa e antes de introduzir a sua frutífera, você deve fazer o seguinte: uma mistura boa de terra de mato, meio a meio, uma terra preta, com um esterco suíno, bovino ou de qualquer espécie animal que você tenha aí na sua casa. Todos os estercos animais são ricos em matéria orgânica e vão fortalecer as suas plantas, principalmente na primeira fase, que é o primeiro ano de vida das frutíferas. É onde as frutíferas conseguem enraizar e produzirem os melhores resultados para o resto de suas vidas. O primeiro ano é fundamental. Bom, aqui eu vou comparar com vocês aqui, vou mostrar a diferença que tem, né? Essa aqui era a terra da cova, né? Vocês podem ver aqui, e comparar com o adubo que vai ser introduzido na cova. A diferença de cor é notável, né? Então é isso aqui que vai dar o sucesso do crescimento de hortaliças e de frutíferas se vocês produzem de forma orgânica aí na casa de vocês. Então uma cova generosa e bem adubada é fundamental. Seja generoso, recheie bem a cova onde você vai introduzir a sua frutífera, plantada por semente, por alporquia ou por enxertia. Nenhuma muda, por melhor que seja, se não tiver um bom substrato, vai crescer e produzir frutos. Se ela não receber
as quantidades certas de nutrientes para se desenvolver e ter produções fartas. Não existe milagre. Para produzir frutas, as plantas precisam de nutrientes. Os nutrientes, se não estão no solo, você precisa fornecê-los. Muito bem, nós estamos com a cova praticamente pronta, nós não vamos encher ela até a borda, porque nós vamos tirar agora a muda do saquinho e promovermos o plantio dela. Tem um segredinho aí, pessoal. Primeiro segredinho, pessoal, é vocês, no momento de tirarem a muda do saquinho, não destruírem com a estrutura que se formou aqui dentro com o tempo. Procurem manter a estrutura intacta. Essa é uma muda plantada com semente e vocês devem preservar ao máximo essa estrutura para que as raízes consigam se propagar no solo. O primeiro segredinho aqui é, depois que vocês colocaram a terra na cova, façam uma pequena pressão na volta antes de finalizar o preenchimento da cova. Façam uma leve acomodação, removendo a presença do ar na cova. Isso é importante para fazer com que pouco ar fique dentro dessa cova. O ar impede o enraizamento, ele é inimigo do enraizamento. Se o seu composto é bem fofinho e bem soltinho, o enraizamento vai ser facilitado. Bom, pessoal, após feita essa primeira acomodação da muda, vocês vão terminar o preenchimento dela fazendo a colocação desse adubo na volta da muda. O ideal é que esse adubo consiga preencher todo o entorno da muda, mas não ultrapassando a porção que já estava demarcada dentro do saquinho. Isso é muito importante. A planta pode sentir isso como um sufocamento e acabar morrendo. Feita a colocação do substrato na altura desejada, a marcação está aqui, não ultrapassem essa marca, ela pode sufocar o caule da muda e acabar matando a sua muda aí. Faça uma leve pressão na volta da muda para acomodar o substrato. Vá fazendo esse acomodamento ao redor da muda e, se for necessário, recoloque um pouco mais de substrato. Lembre, nunca ultrapasse a marca que já estava no saquinho. A planta pode entender isso como um sufocamento do caule e acabar morrendo. Um outro ponto bem interessante, pessoal, é que após concluirmos o plantio da muda, nós vamos fazer uma rega generosa. E eu vou falar dos volumes de água que as frutíferas gostam. A maioria das frutíferas gostam de água. Principalmente se você mora em regiões de clima quente. Durante todo o ano você vai precisar estar regando essas plantas para que elas te respondam na produção de frutas fartas aí. Essa frutífera daqui é uma frutífera travada, eu chamo de travamento, a técnica que faz com que a planta fique aguardando o melhor momento para ser plantada. É muito comum de ocorrer nas floriculturas, que muitas vezes não conseguem vender as mudas de um ano para o outro, e elas vão ficando dentro dos vasos, e elas vão maturando, elas vão amadurecendo. E isso faz com que elas consigam ser produtivas mais cedo. Como assim mais cedo? Sim, depois que você plantar ela no solo, em pouco tempo ela já vai ser produtiva e o melhor de tudo, baixinha. Inclusive tem vídeo no canal mostrando a técnica no mamoeiro, mas que serve para qualquer frutífera. É claro que o tempo de maturação de cada frutífera é diferente. A romã normalmente no primeiro ano já produz frutas, então com 2 anos ela já é produtiva, que é o caso desse pezinho daqui. O travamento funciona e junto com outras técnicas você acelera o crescimento, o desenvolvimento e a produção de frutas. E com a nossa mudinha de romã em mãos, nós vamos colocar ela aqui para lá guardar a cova dela ser preparada. Já vou explicar para vocês também para que funciona esse cano, tem 2 utilidades bem bacanas e vocês vão entender a importância desse cano aí, que pode salvar as frutíferas de vocês. Se vocês não estão utilizando pelo menos um carrinho de mão aí para fazer o plantio de uma muda, um carrinho de mão como esse daqui, de composto orgânico misturado com uma terra, meio a meio aí, se você não tem terra de mato, misture com a própria terra da cova, não tem problema nenhum.
Pode pegar a terra da cova e misturar com o adubo que você tiver aí de qualquer espécie. Desde que esteja curtido, qualquer esterco animal é uma excelente fonte de nutrientes para as plantas. Nitrogênio, fósforo e potássio. Mas o que eu quero dizer para vocês é a quantidade. Se você está plantando mudas com menos do que um carrinho de mão de substrato, a sua cova provavelmente é insuficiente para que a sua muda cresça e se desenvolva adequadamente. E aí depois, é claro, vão vir os questionamentos. Por que que a minha muda não produz? Por que que a minha muda não cresce? Por que que a minha muda não larga flores? E aqui está o ponto de partida de todos esses problemas. Cova pequena, cova dura, cova rasa, que dificulta a propagação das raízes e impede o desenvolvimento, a florada e a frutificação da tua muda aí. Fazer uma cova generosa já desde a arrancada é o ideal para que você tenha sucesso no plantio de qualquer frutífera. Coloque substrato de boa qualidade. E nós vamos virar o carrinho, já que a quantidade de substrato vai ser grande a ser colocada na cova, né? E nós vamos colocar toda essa matéria orgânica para o interior dessa cova aqui, para que vocês consigam entender da necessidade de uma muda. Independente do tamanho dela, ela vai precisar de muita matéria orgânica para se desenvolver. Então, se vocês já assistiram plantio de frutíferas com covas pequenas, já digo para vocês que o insucesso é garantido. E depois vai vir a queixa aí da tua frutífera não ser produtiva. Bom, e com o substrato na altura adequada, aí vocês vão fazer o plantio, independente, mais uma vez, do tamanho da muda de vocês, com uma cova bem generosa, fazer o plantio cuidando sempre para não tapar mais o caule do que já estava no saquinho original, onde a muda cresceu e se desenvolveu. Esse é um ponto bastante importante e eu já perdi mudas fazendo o plantio, cobrindo um pouco mais o tronco do que era no formato original, lá dentro do saquinho preto ou do frasco que você tiver plantado a sua muda. É bem importante isso. Não tape o tronco aí mais alto do que ela já estava no frasco original plantado aí no vaso. Ok, pessoal? Aqui vocês também não precisam se preocupar tanto se a cova não ficar bem preenchida, porque isso aqui com o tempo vai precisar de reposições de adubações. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a cada 2 ou 3 meses eu costumo fazer um reforço nas adubações. Nos períodos de poda aí é importante você dar um reforço e nos períodos prévios à floração e à frutificação também. Fazer essa pressão ao redor da muda é importante para remover o excesso de ar. O ar é inimigo do enraizamento, lembrem disso. Bom, como eu havia prometido, por que essa estrutura de PVC nos acompanhou durante aí a produção do vídeo? E aí é muito simples de vocês entenderem. Ó. É uma estrutura de PVC que a gente abre, faz uma fenda. É uma estrutura de PVC, vou tentar colocar aí com uma mão, já que eu estou só com uma mão. Ó. É uma estrutura de PVC que a gente abre, faz uma fenda e a gente coloca na volta da muda. Para que isso, pessoal? Bom, aqui nós temos campos, né, e que nós fazemos roçadas com frequência, e a roçadeira, o fio da roçadeira, ela é responsável por danificar as plantas. E essa estrutura é muito simples, barata, e você pode fazer em todas as suas frutíferas. Aqui, inclusive, mostrando para vocês essa estrutura bem funcional num pé de pitanga aqui, que já está bem carregadinho, bem florido, ó. Isso evita danos na casca, que é responsável por levar a seiva para a planta. E esses danos, quando eles não ocorrem, eles fazem com que a planta consiga se desenvolver e frutificar com mais abundância, ó, produzir bastante flores, como é o caso aqui. Esse é um ponto de sucesso que a gente consegue ter com as produções aqui de frutíferas na nossa propriedade. Essa estrutura daqui, além de evitar os danos causados pelo fio da máquina de cortar grama, serve também de suporte para a gente fazer aplicações de graxa ou gorduras vegetais ou animais, e isso impede a subida de formigas, principalmente as cortadeiras, que acabam danificando as frutíferas e fazendo com que você não tenha produções fartas aí na sua casa. Fica a dica então aí para vocês. Bom, e se você está acompanhando o vídeo desde o início, e lembra que eu falei que eu ia explicar para vocês o que tinha na sacolinha aqui,
É calcário, gente. Essa é uma dúvida muito grande de quem produz e planta frutíferas de forma orgânica e que questiona: eu preciso aplicar o calcário nas covas de plantio das frutíferas? A minha resposta é não. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não utilizo o calcário porque substituo ele pela matéria orgânica presente já nos estercos animais. Essa matéria orgânica já é suficiente para corrigir o pH desse solo. O que você pode fazer? Aplicar calcário quando a planta já estiver com um desenvolvimento maior, como é o caso dessa daqui. Se você perceber que há um atraso no crescimento, no desenvolvimento, mesmo você fornecendo as adubações corretas, você pode fazer aplicações aí de 100 gramas, 200 gramas de calcário na volta da tua frutífera. Lembre que as raízes estão sempre na direção da copada, certo? Mais distantes do centro da planta, do caule. A maioria das pessoas acaba adubando as plantas próximos do caule. Isso é uma bobagem, porque na verdade a planta não absorve apenas os nutrientes próximos do seu tronco. As mudas possuem raízes fininhas, esparramadas por toda a volta da planta. Então você pode fazer esse esparramo do calcário mais longe do tronco, mais longe do centro da planta e mais na direção da copada, do fim da copada da sua planta. O calcário leva em torno de 90 dias para ser incorporado ao solo e até 1 ano e meio para que todo esse produto seja absorvido e aproveitado pela planta. Então, colocar o calcário na planta não significa que em poucos dias você já terá resultados. Os resultados definitivos mesmo virão após mais de 1 ano de aplicação desse produto no solo. Não poderíamos deixar de falar também sobre a rega das frutíferas. Então você planta a sua muda aí e acha que uma jarrinha como essa daqui é suficiente para regar a sua planta. E quando questionado, você diz que está fazendo regas regulares. Porém, o problema é o volume. Mudas, independente do tamanho, gostam de muita água, principalmente se você mora em região de clima quente. Jabuticabeira chega a consumir, uma planta aí de 1,20 m, 1,5 m, até 60 litros de água por dia. Então, quando for regar a sua planta, pelo menos 20 litros de água você deve fornecer para a sua muda, para que ela garanta umidade por um período maior. Uma jarrinha não vai ser suficiente. Percebam que 20 litros de água sequer escorreu de uma muda pequenininha como essa daqui. Regas são importantes e regas abundantes. Um outro detalhe bem bacana é fazer uma cobertura após o processo de plantio e adubação da sua muda, um halo na volta aí com uma cobertura de capim seco, maravalha ou mesmo serragem. Essa cobertura garante maior retenção de umidade na sua muda e isso faz com que a sua muda consiga promover novas brotações e um crescimento mais exuberante, floração mais bonita, enfim, um desenvolvimento melhor da tua frutífera aí. Uma outra dica que eu deixo para vocês: escolham sempre locais bem abertos e ensolarados, solos bem drenados, nunca plante frutíferas em solos encharcados. Isso vai fazer com que vocês tenham mais sucesso aí no plantio e no cultivo de frutíferas. Se você não é meu inscrito, se inscreva no canal, ative todas as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um abração forte a todos os inscritos e aos nossos membros.